Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o agente da Polícia Federal, especialista em inteligência, Vladimir Brito. No segmento anterior, o Mitre deixou uma pergunta. Mitre, você pode repetir, por favor? Eu queria saber sobre o Brasil em relação aos vizinhos. Como é que nós estamos e como é que estão os vizinhos? Há algum desses países que esteja numa posição mais evoluída do que o Brasil, em termos de condições de espionagem tecnológica? Eu vou entrar no terreno das inferências, porque meu objeto de estudo central é o sistema norte-americano dos países anglo-saxões, né? Eu não vejo uma política por parte do Brasil, até pelo aparato de inteligência que ele tem, que objetiva a espionagem dos vizinhos, só o levantamento de informações sobre os vizinhos. Sinceramente... Mas deveria, né? Se tivesse, a gente saberia que, por exemplo, o Evo Morales está pensando em aprontar daqui a pouco. Pois é, eu diria que com fontes abertas, porque a espionagem ela é intrusiva, 90%, 95% da coleta das organizações de inteligência, você tem disponível com a imprensa, com o trabalho da imprensa livre. O que é espionagem? A partir do momento que eu tenho interesse, muitas vezes obscuro, e aí eu vou invadir, aí eu vou usar técnicas ali dentro que não são muito respeitáveis. Então, o Brasil usar fontes abertas para saber o que outros atores estão fazendo internacionalmente, isso não tem nada a ver necessariamente com espionagem, embora seja inteligência, né? Embora seja inteligência. Então, eu acredito que não é, tanto pelo desenho institucional, né, quanto pela política de Estado brasileiro, política espionar esse país. Acho que o impacto que o governo brasileiro está demonstrando, que você não vê em nenhum outro país, é um impacto sincero, ou seja, de que a nossa sociedade, nós todos estamos vivendo agora, né? Quer dizer, mas nós somos os principais alvos, né? Dos principais alvos, né, do governo americano, pelo menos na América Latina. E nós acordamos para esse mundo agora, né? Às vezes você diz, a União Europeia não está tendo essa reclamação toda, lógico, as instituições de espionagem externa lá existem desde o início do século XX, quando foram institucionalizadas. Espionagem sempre existiu. Aparato de inteligência dentro do Estado é uma criação do início do século XX. Então, eu também não vejo um aparato de inteligência nestes países com instrumentos para espionagem. Eu vejo com coleta de dados, de informações, até sofisticado. A Argentina tem uma estrutura, mas não com instrumentos para poder fazer espionagem. Acho que dentro do que é a região aqui existe um impacto. Talvez entre países você tenha ocorrência. Tem caso de espião chileno no Peru, salvo engano. Com o Brasil em particular, né, você não tem um aparato muito sofisticado. Nós temos americanos na Colômbia, né, com o exército colombiano. Sem dúvida. Aí você tem questões geopolíticas aí. Nenhum desses países também tem grandes conflitos do ponto de vista de disputa de terra com o Brasil, a própria Argentina, né? No passado houve esse tipo de disputa entre Brasil e Argentina, né? Se existiu, aí também o terreno da inferência, se existiu foi num tom mais primário. Não é sistêmico, né, como o modelo das grandes agências do mundo, que tem diversas disciplinas, intercepta telefone, e-mail, tem satélite que coleta imagem com grande precisão e aproximação, tem fontes humanas, fontes abertas, você tem vários instrumentos de coleta, a agência só para concatenar os dados, para bricolar esse volume de dados todos e produzir sentido, tecnologia para poder analisar isso, né, de maneira automática para o ser humano entrar em algumas circunstâncias. Vladimir, como é a história dos tais pendrives chineses? Há uma organização, que me fugiu o nome agora, uma universidade canadense, há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, ela detectou a presença de softwares para espionagem em mais de 1000 pendrives que tinham sido produzidos a princípio na China e distribuídos pelo mundo. E veja, ou seja, o cara espetava o pendrive no computador, ele passava a informar o governo chinês o que tinha ali dentro. Por exemplo, dentro do conceito de guerra cibernética, né, disse a Kaspersky, que é uma empresa, né, salvo engano, russa, que lida com isso, que foi via pendrive que tanto Israel, em parceria com os Estados Unidos, desenvolveu softwares para contaminar as centrífugas iranianas e comprometer o programa nuclear iraniano. E funcionou? Funcionou. Ao que se diz, né, ao que se é divulgado dentro das fontes abertas, dentro da internet, funcionou, danificou diversas centrífugas e atrasou bastante o programa. Doutor, eu queria saber sobre a competência técnica do corpo de funcionários brasileiros. O Brasil tem alguma excelência nessa área? Tem gente capacitada? Tem. Gente que talvez tenha se formado até nos Estados Unidos, eu não sei. O que é bom e ruim, né? O Brasil tem um aparato de inteligência, né, nas Forças Armadas, tem a ABIN, Polícia Federal, mais com enfoque, tirando a questão do terrorismo, mais com enfoque policial. Mas vamos pegar a ABIN. Existe. Só que o nosso modelo de inteligência
dentro da minha percepção, ele veio da Guerra Fria. Isso. Essas instituições não foram refundadas. Nós, enquanto sociedade ou governo, em nenhum momento nos detivemos para compreender, perceber como funciona a inteligência e dizer, isso aqui nós precisamos, isso aqui tem que mudar. Só lembrando, na Guerra Fria, o nosso trabalho de inteligência no Brasil cuidava mais do que eles chamavam de perigo interno do que da situação internacional. O nosso modelo herdado existia, na verdade, um escalonamento de tarefas, né, dentro dos campos, dos blocos à época. Então, os americanos enfrentavam a inteligência alemã, você tinha as inteligências desenvolvidas, tipo a Alemanha, que foi recriada pelos americanos, né, usando até parte do oficialato alemão, que foi montada para poder ser efetiva, ofensiva, ter inteligência externa, e a função dos países periféricos, de terceiro mundo, era fazer inteligência interna contra o inimigo interno. Quer dizer, quando acabou a Guerra Fria, a gente estava na estaca zero mesmo. E o nosso modelo era esse. Então, a nossa contra-inteligência, desde a Segunda Guerra Mundial, dependia de britânicos e americanos, né? Os últimos casos de espionagem que a gente tem detectados aqui, porque um bom índice, eu trabalhei isso numa especialização que eu fiz, porque, teoricamente, inteligência tudo é classificado. Mas você tem, nos Estados Unidos, uma instituição do Congresso que mapeia todos os casos de prisão de espiões que vêm a público. Ou seja, nós não estamos discutindo aqui os que não vieram a público. Então, os caras de 1975, é Perserec que se chama, os caras de 1975 até 2008 tinham 140 casos, 144 casos de pessoas presas por espionagem, divididas dentro de instituição, a serviço de tais e tais serviços secretos. Quantos casos nós conhecemos de prisões por espionagem no Brasil desde a Segunda Guerra Mundial até hoje? Vou até ampliar o espectro. Quantos? Zero? Eu não conheci nenhum. Tivemos aqueles agentes internacionais que vieram para o Brasil para tentar movimentos revolucionários aqui. Muitos foram presos e sofreram muito. Que era o contexto ali da Guerra Fria, mas se eu for pegar a gente... Antes durante o governo Vargas. Mas aquilo não era propriamente espionagem, era mais espionagem, um treinamento de tática. Mais do que espionagem. Agentes, provocadores, porque espionagem acaba com o seguinte, a mesma agência, a CIA, ela faz duas coisas diferentes. Uma coisa é espionagem. O que é o ideal da espionagem? Você deixar o cara quietinho, muitas vezes você tem um espião bem posicionado, você recruta ele 20 anos antes, né? Por quê? Porque ele vai galgando o processo decisório. Então, quanto menos agito, quanto menos marola tiver ali, melhor é para ele poder subir com tranquilidade. E você tem uma outra área que agências como a CIA utilizam, que é as cover actions, são ações encobertas, que é o quê? Que é você atuar dentro de um outro país para, por exemplo, influenciá-lo ou desestabilizá-lo. Então, eu faço assassinato, eu financio guerrilha, eu faço propaganda encoberta, ou seja, eu propagando algo que não sabe que eu fiz. Então, assim, são diferenças. Existiram ações encobertas dentro do Brasil, talvez durante o período da ditadura? É provável. E antes, né? Isso. Espionagem... Para implantar a ditadura também. Pois é, agora, espionagem, gente dentro do aparato do Estado, da iniciativa privada, de empresas estratégicas, está lá quieto fornecendo informações, pode, obviamente, existir nos marcos do nosso serviço de inteligência, acredito que deva ter existido, sem ter sido divulgado. Mas pegando um índice público, como existe esse norte-americano dos mais de 140 casos, nós não temos nenhum que foi levado à justiça, processado, pelo menos eu não conheço. Olha, nós estamos falando em violar sigilo, subornar gente, nós não temos nenhum registro disso. Agora, essas todas são técnicas de espionagem, né? São. Depois eu tenho aqui mais uma intervenção do Marco Antônio dos Santos, esclarecendo para a gente por que para muitos espiões nada disso constitui crime ou violação. Vamos ver. Espionagem é crime? Qual é o crime? O crime de espionagem só é previsto no Código Penal Militar em tempo de guerra. Você tem que pegar o espião, quem vai fazer a contra-espionagem, que é uma operação de contra-inteligência, tem que pegar o espião em um crime comum. A apropriação indébita, uma invasão, um roubo, um processo de extorsão. Senão não é crime. Porque o crime de espionagem ele não é previsto no Código Penal brasileiro, só no Código Penal Militar em situação de conflito. Os serviços de inteligência internacional, eles têm um limite muito tênue entre o que é ilegal e o que é legal. Quem opera a inteligência, por isso que eu chamo a inteligência de um grande jogo, você tem que ser habilidoso o suficiente para não transpor a fronteira da ilegalidade. O Marco Antônio foi do Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial, o último do programa. Voltamos já para continuar a nossa conversa com o Vladimir Brito. Até já.